Olá! Instagram, por favor, bora convidar o povo. Vamos testar nossos filtros, né? Suzy, seja muito bem-vinda. Lô, seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Eita, esse filtro aí pegou mal, hein? Esse aqui ficou bom. Ed Carlos, meu querido, seja bem-vinda. Vamos pegando aí um café, puxando um banquinho, que senta que lá vem história. Essa luz aqui hoje está me deixando com o cabeção, né? Vamos ver. Botei um filtro aqui para ver se melhora, olhão de gato. Vocês estão bem? Conte para mim. Quem está conseguindo acompanhar as lives. Aproveita enquanto a gente espera o Instagram avisar. Gaivotinha aí, aperta, vai chamando todo mundo. Rascunha Preta, seja muito bem-vinda. Bora convidar os amigos. Acabei de convidar quem já está na live, fica complicado, né? Vamos convidando todo mundo aqui. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui a pouco Tatiana está com a gente. Pessoas, vamos aos recadinhos paroquiais. Essa semana eu criei, idealizei essa ideia de de fazer a Semana da Fala, do lugar de fala, porque desde que começou todo esse movimento mundial, né, das vidas pretas importam, e mais a pandemia escancarando as desigualdades do Brasil, e a questão que começou com racismo, né? Eu fui mergulhando um pouco nesse universo, fui lendo, comecei com Djamila, fui assistindo, tá me fugindo o nome, né? Daquele outro que foi até pro Roda Viva, Silvio, né? Professor Silvio. Fui olhando os autores pretos, né? Negros, e eu fui vendo quanto eu era ignorante, né? Foi me dando um mal-estar, né? Fui refletindo sobre o quanto a cultura forma a pessoa, e a pessoa forma a cultura, né? O homem é produto do meio, o meio é produto do homem, essa interdependência. E eu fui olhando para essa narrativa que foi construída a partir de uma classe dominante, de um viés predominante, de uma fala de história branca, feitas por homens brancos, né? Que eu já fui sentindo na pele por ser mulher. E aí começa a ouvir os diferentes autores, e eu falo que quando sua mente se abre, é que nem o Wi-Fi, vai chegando tudo, né? E foi me dando vergonha de estar tão passiva em relação a isso tudo que está acontecendo. E então eu imaginei que o primeiro passo é a gente reconhecer. Quando você reconhece, quando você se dá conta da sua ignorância, eu sei que nada sei, não é? A gente tem que se informar. Então a gente primeiro reconhece, depois a gente estuda, depois a gente consegue refazer nosso mindset, introjetar algumas novas realidades, e isso se chama mindset de crescimento, e a partir do momento que você vai tomando consciência, você pode ser um agente de transformação seu e do mundo. Nós somos interdependentes com o mundo, então não dá para a gente só ser antirracista, né? Não dá para a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então não dá para a gente ficar no lugar de privilégio, a gente tem que combater o desprivilégio de alguns. E pouco antes agora a Tati, que vai conversar com a gente, a Tati Carvalho, ela me mandou um vídeo que me tocou profundamente, me levou às lágrimas, né? Que conta o sonho de uma menina mais ou menos nos anos 80, uma menina preta, do cabelo bem crespinho, que sonha ser Paquita da Xuxa. E aí o vídeo mostra ela é de classe média, mesmo negra, de família negra, classe média, bem colocada, ela concorrendo, uma menina talvez dos seus 8, 10 anos, não sei, tentando concorrer numa vaga para Paquita, né? E ela se dá conta de como ela, não importa a competência, o talento, ela nunca seria Paquita, né? E eu fico imaginando como é que esses sonhos são destruídos tão na infância. Como é que se dar conta, né, de que você é uma pessoa que não concorre
em condições de igualdade. Então, na segunda-feira, nós conversamos com a Cacá. A Cacá é uma ativista feminista do empoderamento negro, vinculado à Rede Mulheres, Grupo Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano, trabalha no Comitê de Igualdade Racial, já tinha relacionamento com ela, já sei do trabalho dela, sou voluntária também como mentora das jovens negras. Na terça-feira conversamos com o Júlio e me doeu muito, né, ouvir o Júlio falar que não importa o quanto ele tenha se empenhado para se formar, apesar da deficiência auditiva dele, quanto ele tenha superado todas as barreiras que colocaram, mas as vagas que tem na empresa para uma pessoa PCD são sempre vagas subalternas, ele não consegue concorrer. Ele não disse isso, né? Eu que estou falando, não consegue concorrer por uma posição de acordo com o investimento dele, porque sempre olham para ele como alguém de cota. Isso dói, né? Ontem conversamos com a Solange Aroeira, que é especializada em neurodiversidade, e a Solange veio nos esclarecer do quanto não adianta querer consertar, dar remédio para colocar a pessoa na caixinha, porque um cérebro neurodiverso, ele funciona de outro jeito. Ela usou uma metáfora que eu adorei. Algumas pessoas têm um Android, outras pessoas têm o iOS. Os dois têm capacidades de realizar coisas semelhantes, mas com modos operantes diferentes. Então, não tem conserto para o autismo, para o Tourette, para tudo que está dentro do transtorno do espectro autista. Então, eu fui dormir muito impactada, né? Pensando como é que uma pessoa de classe média baixa, pobre, desfavorecida, consegue diagnosticar e tratar. Ela me conta que na rede pública, que é obrigado a atender, oferece 1 hora de terapia por semana. Uma criança, dependendo do comprometimento que ela tem, ela precisa de 24 horas para poder encontrar as janelas de oportunidade para poder ser alguém funcional. Isso tudo foi me dando um pouco de angústia, mas isso sabe, uma larva dentro do casulo, que ela vai se contorcendo até que aquele casulo rompe e ela voa. Eu estou esperando meu voo, que eu sei que o universo vai trazer o que é para eu fazer com tudo isso que está acontecendo. E eu sou muito grata a todas essas pessoas que vieram me trazer esses ensinamentos. E eu sou muito grata a vocês que estão aqui também bebendo nessa fonte. E eu quero te dizer, não fica com isso só no seu coração que doeu e passou. Não deixa passar. A gente precisa mudar esse país. A gente precisa ter filhos e netos no mundo, num país mais justo, mais igualitário, mais humano. E começa pela nossa transformação. Muda você, muda seu viés, muda seu preconceito, muda sua mentalidade, abre sua cabeça, luta um pouquinho contra a corrente, contra a maré, se expõe um pouquinho, corre um pouquinho de risco, porque às vezes numa pequena tentativa você muda um pouquinho esse entorno, né? Eu já brinquei muito, eu já fiz muita piadinha de negro, já fiz muita piadinha de gay, né? Não porque eu discriminava, mas porque eu era ignorante, né? Então, a gente faz porque é engraçado, porque é legal, até que um dia chega para você, né? E aí, quando a conta cai para você, eu vim morar aqui em São Paulo, e as piadinhas de carioca, né? As cantadinhas, que mulher carioca é fácil, boa de cama. Quando dói assim no seu couro, né? Que você fala, uau, que nem pandemia, né? Morrer 60 mil, desde que não seja meu tio, minha mãe, minha avó, meu primo, quando é aqui no meu vizinho, dói, quando é só um número. Vamos mudar isso aí. Então, eu não quero gastar o tempo da live, não, que a Tati já está por aqui. Hoje a gente vai receber a Tati Carvalho. Ela mudou o nome, né? Ela chamava com um nome, agora ela chama com outro, e eu às vezes me perco. Acho que é Carvalho, senão ela corrige. A Tati é indescritível. A Tati é uma mulher que só olhar para ela te coloca no seu lugar. A Tati é uma mulher inspiradora, transformadora. Ela usa uma frase que eu acho linda, é aquela que sobe o morro para ir resgatar algumas crianças pretas da periferia. No lugar de fala da Tati, é de uma professora do ensino fundamental de escola pública, ensino fundamental 1 da escola pública, que foi para o isolamento social. E uma criança de escola pública, ela não só aprende, ela se alimenta. Ela fica lá para a mãe e o pai dela poder, se tiver pai e mãe, né,
para poder trabalhar. E na hora que a gente coloca em isolamento, a gente não tira só o estudo, a gente tira também a possibilidade daquele pai, daquela mãe fazer o corre deles, né? A gente tira também uma alimentação digna para muitos deles, a gente tira... Bom, a Tati vai contar para você, eu não sei se ela vai ter chance, mas eu quero te falar, a Tati fez um movimento de juntar um grupo de professores e conseguir R$ 20 para cada mãe dos aluninhos dela para comprar um crédito, para botar no celular, para as crianças poderem ter aulinha. Porque a mãe diz, olha, o crédito que eu tenho, que eu ponho no meu celular, é para eu conseguir meu trabalho. É um motoboy, entregador, um faxineiro, ele precisa daquele pré-pago com aquele crédito para poder trabalhar. Como é que eu vou dar o celular na mão do meu filho para estudar? E a Tati conseguiu mobilizar, e aqueles R$ 20, teve mãe que não precisava, ainda doava. Sobrou R$ 3, sobrou R$ 4, eu dou para outra mãe. Eu não dou conta nem de falar, de tão emocionada que eu fico. Para as crianças dela poderem estudar. A Tati montou um estúdio na casa dela, a Tati aprendeu a fazer vídeo, a Tati aprendeu a editar vídeo. Nossa, a Tati fez cada coisa, gente, que você olha para você assim, tem vergonha de você estar sentado dentro da sua casa comendo seu pãozinho e pensando, o Brasil tá mesmo uma merda. Enquanto essas pessoas estão fazendo isso aí. A Tati montou estúdio, montou vídeo. Tem criança da Tati que alfabetizou à distância, gente. Escola pública da periferia. Vamos ouvir? Esse é o lugar de fala. Tati, seja bem-vinda. Vamos tacar o dedo no coraçãozinho dessa mulher. Com toda a honra, toda a pompa, todo o mérito, que isso é ser brasileira. Tati, minha querida, vem pro abraço. Oi, te amo. olá, tudo bem? Olha que coisa linda esse estúdio, que coisa linda essa mulher. Eu vou tirar um pouquinho o comentário só para o povo te ver, tá bom? Ver o seu estúdio, ver o que você fez do zero, sem incentivo de nada. Cara, você é muito foda. Vamos lá? Obrigada. Conta pra nós quem é você na fila do pão, como é que você chegou onde você tá? Tá, então vamos lá. Eu sou a Tatiane, eu sou professora de ensino fundamental e de educação infantil. Eu sou a mãe da Vitória Helena. Sou a esposa do Luciano e eu tenho muitas sobrinhas. Hoje eu tenho uma aqui, ó, me dando apoio técnico, maquiagem, a Raíssa. Oi! Parece aqui, Raíssa, para todo mundo ver você aqui me dando apoio. Olha, se alguém puder clicar uma fotinho aí, me ajuda muito, para depois a gente compartilhar a foto dessa deusa, dessa princesa maravilhosa. Essa querida? Então, eu sou professora há 20 anos. Dentro da prefeitura, vai fazer 5 anos. 5 anos, vai fazer 5 anos. Eu estou na prefeitura. E foi um processo muito transformador. Porque antes eu era professora de escola privada ou de escola terceirizada. E quando eu passei no concurso e eu comecei a ter... Primeiro eu fui trabalhar em Campo Limpo. Eu moro na Zona Norte, então eu demorava 4 horas para chegar, trabalhava 6 horas e demorava 4 horas e meia para voltar. E aí eu comecei a fazer a minha pós-graduação no ônibus, né, dentro do ônibus, porque dava tempo de estudar. E foi bem difícil chegar na prefeitura e entender como funcionava. E ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu consegui entender a importância da escola pública. Principalmente para as crianças que moram em comunidades, em favelas, em periferia. Porque às vezes a escola é a única coisa que essas crianças têm. E a ideia é nós falarmos sobre o lugar da criança que mora na periferia, numa comunidade. Então, vamos partir daí, porque eu acho que... Vamos, mas deixa eu fazer uns recadinhos paroquiais aqui que o meu povo está alucinado. Primeiro, que não deu tempo de fazer a foto com a princesa, então depois você tem que chamar a princesa aí, esqueci como é o nome dela. Raíssa, ela ficou com vergonha. Raíssa.
Tá, chama a Raíssa, chama também a Vitória pra gente fazer uma foto no print. Depois me pediram o nome do vídeo que você me deu, que conta a história da garota que queria ser Paquita. Eu não sei o nome do vídeo, mas eu vou subir ele no IGT, no IGTV. Se não der, eu vou botar o link pro meu canal do YouTube, tá? Eu também vou disponibilizar um vídeo que a Tati fez uma live, que foi uma aula da história negra, das leis que colocaram o racismo estrutural. É uma aula, tem uma live com um monte de gente bacana falando, mas o inicial da Tati foi tapa na cara um atrás do outro. Esse também eu vou subir, se der no IGTV, se não der eu deixo o post aqui com o meu link lá no YouTube, tá bom? Então deixa a Tati falar. Combinado, galera? Então vamos. Aí você chegou nesse lugar, escola periférica, prefeitura, escola de favela, né? E foi uma escolha. Tá. A princípio, uma escolha. Porque eu vim de lá, né? Eu sou fruto da favela. E foi uma forma que eu encontrei de retribuir. Porque eu acredito que as mudanças verdadeiras, elas vão acontecer de dentro para fora. Quando a favela estiver mais empoderada, pode ter certeza que a nossa sociedade vai mudar. Isso já está acontecendo, né, Tati? Muito. Isso já está acontecendo. Eu repito isso o tempo inteiro, que eu ouvi de uma jornalista negra, que quando ela liga um programa de TV, que tem um debate, ou tem qualquer coisa que não tem um negro, ela não assiste. E eu fiquei pensando, a gente fala que o negro é minoria, o preto, né, é minoria, eles são 56% da população. Se eles começarem a se recusar de consumir ou gastar o dinheiro deles nos produtos que têm viés só exclusivista, não é de branco, né, que nós não estamos falando de uma luta de preto contra branco, nós estamos falando do ser humano. Tanto faz se você é preto ou branco, você deveria ser medido pelo teu valor com condições de igualdade. Então, assim, ninguém está contra branco aqui, ninguém está contra ninguém, mas a gente quer o mesmo lugar. Então, se a gente começar a exigir nosso voto, a gastar nosso dinheiro com consciência, as coisas vão mudar, não é? Sim. E é muito importante que a gente começar falando da infância e começar a fazer alguns cortes. Primeiro, a importância, a valorização da infância. Ela aconteceu principalmente por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela começou a ser cuidada. É o ECA. Tá aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. E ele é muito importante, porque a criança começou a ser cuidada, protegida. Né? De uma forma mais efetiva, né? Efetiva. Mas não se aplica à realidade de todo o nosso país. Porque uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você conseguir acessar esse direito e ter oportunidade de usufruir esse direito. Né? Então, isso acontece em nosso país de forma tão desigual como é a nossa sociedade. Se você pensar numa criança daqui de São Paulo e uma criança lá do Pará, é uma discrepância. Né? Uma criança que não tem condições de ter uma água encanada e uma criança que mora num condomínio fechado, é um absurdo, né? Nós vivemos em mundos paralelos. Nós não temos saneamento básico, né? A caca fica ali a céu aberto, né? Junto com os urubus, junto com os ratos, né? É disso que a gente está falando, não tem uma água encanada, não tem um esgoto sanitário. É disso que nós estamos falando, gente. Nós não estamos falando de que não tem Netflix, não. Não. E assim, quando a gente faz esse recorte, a gente vai percebendo que ele passa pelo contexto histórico do nosso país. Quem está nas favelas? Como surgiram as favelas? Né? As favelas surgiram por conta do nosso racismo estrutural. As favelas surgiram depois da, entre aspas, suposta libertação dos escravos, que não tiveram direito a propriedades, porque existiam leis que não lhe permitiam educação e propriedade. Então, eles precisaram do quê?
de ir para as margens, porque ali tinha água, um pouco de acesso a alimento, e os morros, né? Mas a parte nobre da cidade não lhes pertenciam. E as crianças foram morar também, né? E se a gente parar para pensar, essa geração, ainda não, muitas das nossas gerações não conseguiram sair da favela. Então, a favela, ela é fruto do racismo estrutural do nosso país, que foi pensado, né? Que foi construído. E nós temos muita ignorância, eu falo em relação às leis do nosso país. Porque quando eu tive acesso, eu realmente fiquei muito triste. Porque você viu, você percebe que foi planejado, né? A esterilização das mulheres negras nos anos 70, a mulher pobre negra esterilizada no parto, sem saber. Você olha também, Tati, essa criança, quando ela começa a estudar e ela começa a ter, por exemplo, o ensino médio dela, ela tem que compor a renda da família. Então ela não sai da pobreza, porque tudo bem, a mãe é analfabeta, o pai, né, ganha pouco, mas quando ela começa a ascender e consegue lá uma vaga de menor, de jovem aprendiz ou de estagiário, onde ela começa a ter uma bolsa um pouco melhor, ela não tem aquele dinheiro para investir na educação e na vida dela, nos consumos dela, ela tem que compor a renda da família. E são muitas crianças, você sabe disso, que ela vai para a escola para comer e depois ela tem que fazer os corre dela. Ela chega e ajuda a mãe dela, com 8, com 9, com 10 anos, ela não está sentada fazendo a lição de casa, acessando uma biblioteca, um pai, uma mãe ou um adulto orientando, né? Como é que é para você a alfabetização, né? É a alfabetização que fala, né? A parte de ensinar, que eu sou do tempo que ainda era primário, ginásio, né? Como é que é essa coisa do ensino de leitura para crianças de 6, de 7 anos, criança que tem fome, criança que vem para casa com problemas emocionais da violência doméstica, da violência da polícia, da mortandade, que ela vê presunto caído. Isso eu vivi. Tá, minha irmã aqui, que não me deixa mentir, não precisa revelar, a gente veio de classe média baixa, que você está voltando da escola, tem um cadáver na rua. O que é aquele cadáver? A polícia tombou. Eu não era de favela, mas era de bairros de classe média baixa. A polícia tombou. Então você, assim, com 6, 7, 8 anos, você vê morto, morreu. Aquilo ali, o gato que morreu, e o cachorro que morreu, e o cabrito que morreu, acaba se tornando quase que a mesma coisa. A gente vai banalizando, né? Vai banalizando, porque você... Normatizando, você vê tanto aquilo, e aí, assim, é fácil falar, era bandido. Então, né? agora eu acho melhor a gente começar falando sobre a importância da educação e da escola para essa criança. Então, eu vou fazer vários recortes. Então, nós já falamos que a criança, ela sofre, ela vai perder os direitos de acordo com o recorte étnico, racial, da localização onde essa criança mora. Né? Isso vai dizendo quem é essa criança, isso vai colocando essa criança no mundo. Então, se essa criança, ela for uma criança que nasceu de uma mulher preta, de uma família que o pai não está, e essa mulher preta não tem condições financeiras para se manter, essa criança também vai ter a mesma dificuldade de se manter na escola. Então, agora eu vou começar a falar um pouco da realidade que eu vivo. Eu trabalho numa escola muito grande, da periferia, na Zona Norte. E a primeira vez que eu entrei nessa escola, eu senti muita vontade de ficar, de fazer parte daquele lugar. Porque você percebia o quanto era importante aquele espaço, aquele território. Porque era um território que a casa delas não é praticamente o quintal da casa delas. Elas saíam da escola e continuavam no pátio da escola. Elas continuavam nos arredores da escola, porque aí elas se sentiam protegidas, elas se sentiam cuidadas. A gente tem que pensar que existem comunidades, existem favelas, e dentro das favelas existem realidades diferentes. Mas eu vou abordar a realidade que eu estou vivendo. Então, as minhas crianças, elas moram em casas muito pequenas. Já
Já tive relatos de uma mãe que falou, olha, na minha casa mora eu, meu filho, meu casal, né? Eu, meu marido, meus 2 filhos, e nós dormimos na mesma cama. Porque nós não temos espaço para colocarmos uma beliche e um berço. E desculpa. Tem aguinha aí. Ô Tati, eu vou te pedir se você consegue levantar um pouquinho sua câmera, porque você está com muito teto assim e o seu rosto ele fica no meio dos comentários. E se eu tiro os comentários, o povo não faz pergunta para você. Você consegue levantar? Não, não, reduzir, trazer, baixar. Eu falei ao contrário, baixar, diminuir o teto na sua cabeça assim um pouco. Engasgou. Isso, obrigada. Respira que dá tempo. Enquanto isso, vocês querendo fazer pergunta aí, olha, maravilhoso. Vou dando uma olhadinha aqui nas pessoas, né? Amora, você estava aqui ontem, que prazer te encontrar de novo. A sua frase ficou cortada, tá? A realidade de algumas crianças, respira, que moram na favela ao... Limpar aqui, ó, isso é emoção de me ver. Eu acho que mesmo. A gente sente, eu te conheço pessoalmente, você sente que a voz tem um embargo, isso evoca na gente, nossa, eu não estou sabendo lidar, não estou sabendo lidar, e sem contar, enquanto ela desengasga, o trabalho que essa mulher faz, começou fazendo com a arte terapia em presídio feminino. Quem assistiu, se não, gente, vai lá no meu canal no YouTube, Lucimar Delaroli, procura lá. A primeira live que eu fiz com a Tati, ela contando o trabalho dela de arte terapia com mulheres de presídio. Eu fiquei de cara. Então essa mulher aí, ela sobe morro, ela vai em presídio. Ela podia ter ascendido e ter saído dessa realidade e curtir uma classe média alta, porque é muito sofrer. Ela não, a fala dela é assim, eu quero ir lá porque eu quero transformar. Eu fui aquela criança, então eu quero também fazer por elas. Então, assim, o que dizer, né? Só estou falando para você poder desengasgar, porque eu não sei nem articular. Então vamos embora, taca a ficha. Não, eu pedi para a Vitória pegar água para mim. Aí ela pegou e colocou nesse copo, porque ela achou que era mais bonito. Tá certo. E depois ela vai aparecer aí, que eu não conheço a Vitória. Eu quero dar um cheiro virtual nela, tá? E outro na prima. Então, e eu comecei nessa escola. E teve aquela chuva no começo do ano, muito forte, lembra? Lembro. E nessa semana as crianças começaram... A escola, ela ficou... Nós tivemos de não ter aulas, porque ali tem muitos problemas, enchente, casas que caem. E eu não consegui dormir naquele dia. Eu fiquei... Como eu vou dormir na minha cama tranquila, se eu sei que as crianças estão com essa dificuldade? Eu fui até a casa de uma criança. Eu sabia que a mãe estava passando muita dificuldade. E eu entrei nos buraquinhos, como fala? Nos becos. Isso, eu entrei nos becos da favela ali. E aquilo mudou o meu jeito de entender a infância. Porque eu fui vendo os meus alunos ali dentro, daquelas casas de madeira. Algumas casas passavam o rio de baixo, assim. Aí as crianças abriam a madeira do chão da casa e era o rio, córrego. E ali ela ficava, ali ela morava. E ao mesmo tempo, eu fui entendendo o porquê de tanta dificuldade aquelas crianças tinham de se manter na escola. Porque elas só tinham o quê? 6 anos. E não tinham uma casa e condições para que ela sequer morar, né? Com dignidade. E essa criança, ela precisa de uma cesta básica para comer. E ela não vai comer sozinha, ela precisa que a família se alimente. E a mãe dessa criança não consegue trabalho, porque ela mal sabe ler e escrever. E o pai ganha
R$ 600, R$ 700 no mês, porque ele faz um bico. Aí a sua visão de mundo muda. Porque eu morava na favela, mas eu tinha uma cama, eu tinha uma família estruturada. Meu pai Você era classe A da favela, né? porque existem muitas realidades. Eu tinha uma profissão, meu pai tinha uma profissão, minha mãe tinha uma profissão. Só que quando você entra um pouco mais, você consegue entender as outras realidades que estão ali, aí você compreende o quanto o nosso país é desigual e como o nosso país não cuida das crianças como deve cuidar. E quando voltamos às aulas, lógico que nós fizemos uma festa para poder Acolher, celebrar né? a volta às aulas. E depois disso eu fiquei olhando para cada criança e entendendo que elas entravam mais cedo para a escola e o horário do almoço era na entrada. Por que o horário do almoço é na entrada? Porque era a primeira refeição delas. Então, a princípio, ela vai para a escola para comer. E aí, depois que ela comeu, essa criança, ela quer brincar. Porque a casa dela é tão pequena que ela não tem esse espaço para correr. Ela não tem um brinquedo para poder olhar para aquele brinquedo e falar, não, esses daqui são os meus brinquedos, o quanto eu quero, uso quantos brinquedos eu quero. Não é assim. E a escola, para elas, é o lugar mais seguro que elas podem ter. Não é assistencialismo falar sobre isso, porque a realidade do nosso país, dentro da favela, ela é muito dura. Ela é muito dura. E mesmo assim, as crianças estão lá na escola. E pode ter certeza que para essa criança, eu sou a pessoa com mais instrução que ela conhece. Ela não conhece advogado, ela não conhece psicólogo, ela não conhece arquiteto, porque não faz parte... Designer. Ela não conhece designer, estilista. Não, essa não é a realidade dela. Né? A realidade dela é a escola, é o meu lugar que me ajuda a ter uma proteção e uma instrução. Porque quando a gente pergunta para eles assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser alguém. Olha aí. Ele já é alguém. Eles já são, né? Eles têm valor. Mas eles entendem que para eles conseguirem uma vida um pouco melhor, eles precisam da escola. E a escola que eles têm é a escola pública. Né? E é essa escola pública que as pessoas desvalorizam, que muitas pessoas falam que não tem qualidade, que ajuda, é o que faz muitas famílias se manterem estruturadas. Porque a mãe vai trabalhar, deixa a criança lá para estudar e ela sabe que a criança está estudando. Né? A criança, ela faz a rotina dela pensando na ida à escola. Né? Eu vou para a escola, eu vou estudar. E quando ela volta para casa, tem lição de casa para fazer. E isso muda a realidade da criança. Traz um pouco de estrutura, de estabilidade emocional. É fundamental a escola. Os professores, eles têm um papel político, um papel social muito importante. Eles são as pessoas de vínculo, né, Tati? Então a gente desvaloriza muito o professor, sobretudo o professor de Fundamental 1, né? A professorinha que fez lá o ensino médio, né? O antigo normal, eu não lembro mais as nomenclaturas. Mas essas pessoas, elas são os agentes de transformação dessa infância, porque é nesse período que toda a formação de valores morais, de cultura, de vínculos, de mindset, de formação cerebral está acontecendo, neurológica, né? Então é com essa gente, são com vocês que eles encontram oportunidade de sonhar, de querer ser alguém, né? Isso deveria ser olhado de outra forma, né?
e eles são recebidos, né? Porque a escola é a criança ela tem a família como o primeiro lugar de acolhimento. A escola é o lugar que ela vai para começar a entender e ser recebida pela sociedade, né? Verdade. Nós somos nesse momento, nós estamos representando a nossa sociedade como professora. É um papel político, é muito forte. A escola tem um poder muito forte. A escola pública tem um poder muito forte. Aí as pessoas falam, mas a escola pública não está... não tem qualidade. Eu acho que tudo depende pela forma como você vê e qual é o contexto que você está falando. Antigamente, eu sempre escutei, na minha época a escola era muito boa. Qual era a sua época da ditadura? Qual era a sua época? Né? Qual era a época do seu avô? Onde era proibido crianças pretas entrarem e estudarem? Onde o acesso para essa criança se vir na escola era quase impossível? Né? Então, vamos parar e pensar por que agora nós estamos falando que a escola não tem qualidade. Porque ninguém pensou na escola, ninguém pensou na criança que estava, de uma certa forma, excluída da sociedade, daquele espaço. Agora nós estamos ocupando o espaço. As crianças pobres estão dentro da escola. As crianças, famílias desestruturadas, que vivem numa cidade desestruturada, né? Porque não existe só Higienópolis, né? Existe Paraisópolis, existe Brasilândia, existem tantas outras favelas no nosso país. Né? Existe o Morro do Salgueiro, onde João Pedro estava dentro de casa, isolado, e a polícia entra e não deu um tiro. Foram 72. E se a gente parar para pensar, isso acontece todos os dias. Isso acontece todos os dias. Porque quando falta para uma criança o mínimo para viver, você também está matando essa criança. Você está tirando a oportunidade dessas crianças. Né? Aí fala, a escola não tem condições de estrutura para manter essa criança. Essa estrutura da escola também tem que ser pensada, sim, mas é o início, é o começo. Nós estamos lutando para que a escola seja melhor. Os professores lutam para que a educação seja melhor para todos. Então, eu jamais vou admitir que falem mal da escola pública. Que falem mal porque a gente sabe que é a única coisa que essas crianças têm. E quando essas crianças entram na escola, elas conseguem sonhar. Vou contar para você um caso que foi muito legal. Conta caso. E eu quero que você conte o que você fez, que tem criança sua que já está alfabetizada, online. Eu quero que você conte também como é que você foi convidada para ir lá na faculdade e ensinar professor de faculdade como é que se ensina a criança. Quero que você conte isso aí. Tá. Pessoal, eu estou lendo todos os comentários de vocês, eu sou apaixonada, eu agradeço, mas eu não vou interromper a Tati, tá? Eu prometo que eu estou lendo tudo, mas assim, ela precisa falar. Deixa a Tati contar, tá bom? A primeira vez que eu comecei a trabalhar nessa escola, na primeira semana, a escola era muito longe. E aí eu peguei o Waze, aí falou, entra aqui nessa rua que em 20 minutos você chega. Quando eu olhei, era uma escadaria eterna, sabe? Um escadão. Eu parei de contar nos 600 degraus. Eu fui subindo e fui chorando, porque eu não tinha mais como voltar, mas estava muito difícil de subir. E eu vi as crianças subindo e descendo, assim, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Aí, quando eu cheguei na escola, eu estava suada, cansada. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar aula do jeito que eu tô aqui. Peguei, me troquei, dei uma arrumada, entrei na sala, porque a professora faltou. Naquele ano eu era professora volante, substituta, né? Eles chamam de módulo. Aí quando eu entrei na sala, as crianças falaram, hoje a reserva chegou.
Aí eu, ai, que coisa, né? Eles tinham certeza que meu nome era reserva, mas tudo bem. Aí, dando as aulas, trabalhando com as minhas rodas, brincando com as crianças, no final, uma menininha fez assim pra mim: Pro, eu tava pensando muito que quando eu crescesse, eu ia querer ser igual a tia da perua, que abria e fechava a porta pra gente ir embora. Mas agora, olhando para a senhora, eu acho que eu também posso ser professora, né? Eu quero ser professora assim como você. Isso mexeu comigo, porque eu estava muito revoltada de ter subido tantos degraus e amanhã ia ter que subir de novo, cansada de novo. E aí eu falei, não, eu vou subir todos os degraus que eu precisar, todos os dias, porque isso faz diferença, né? A gente não entende isso. Isso faz diferença. Ter uma professora preta dentro da escola faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Elas olham para o meu cabelo e entendem que o cabelo dela é parecido com o meu. Elas olham para a minha cor e elas entendem que uma professora, que elas podem ser professora também. E isso é muito importante. É muito importante. Né? Isso faz mudar a visão de mundo dessa criança. Eu fico falando, fico. É melhor você falar, porque não vai dar para mim, não. Eu tô no meio da escadaria. Já subi uns 30 degraus, falta 30. Não posso voltar, não posso interromper a live, mas também eu não dou conta. Eu não dou conta. É de uma lindeza. Isso é de uma lindeza, né, Tati? Conta para mim esse trabalho que você fez agora no isolamento, que você conseguiu dinheiro para mobilizou as pessoas para as crianças estudarem, você está fazendo vídeo. Gente, a Tati faz vídeo com as criancinhas, perguntando para os especialistas o que é o Covid. E a Tati vai lá e convida uma médica, uma bióloga. Gente, a pessoa vem e conta para essa criança o que é, por que pega, como é que... A Tati está fazendo isso. A criança, os menininhos dela perguntando o que é Covid, quando que vai embora. Gente, vocês têm que seguir. Onde a gente te acha? Você tem um canal no YouTube agora, né, Tati? Tem um canal. Como é que chama? Tati, sua turminha. Eu vou contar por Prof. Tati. Tá, Prof. Tati e sua turminha. Prof. Tati, né? E sua turminha. Tá, e sua turminha. Tô anotando aqui, tá, galera? Vai no YouTube dela que você vai ver isso tudo que eu tô falando. Me conta desse trabalho, como é que você mobilizou a família para poder botar essa criança que tem 6, 7 anos, continuar estudando? O que você viu que você falou, eu preciso manter essa janela de aprendizado? Conta para mim. Então, no começo do ano, eu decidi, depois daquela chuva toda, que eu seria o mais disponível possível para essas crianças e para as famílias. Eu não estou dizendo que o que eu estou fazendo é 100% certo ou que está 100% errado. Cada professor tem seu jeito de compreender como deve se colocar diante das necessidades da escola. Mas eu resolvi que no começo do ano, depois da chuva, nós teríamos um grupo de WhatsApp. E com esse grupo de WhatsApp, eu comecei a estreitar as relações com as famílias. E aí, durante esse tempo, nós tivemos o fechamento da escola por conta do Covid. E, novamente, me veio toda essa preocupação. Porque se a mãe do meu aluno é doméstica, trabalha numa empresa terceirizada, o pai faz um bico, a mãe vende roupa na 25, como é que eles vão se manter? Eu tenho condições de me manter porque eu sou funcionária pública, mas e eles? E depois de um tempo, a escola, nós começamos a planejar como essas crianças teriam acesso às aulas. Aí, novamente, a desigualdade do nosso país tomou conta, né? Ficou muito mais evidente. Porque as crianças não têm acesso a um computador. Poucas têm acesso a um
celular que dê para elas realmente fazerem as atividades, né? Um celular particular. Então, eu peguei toda a minha lista de amigos da minha lista de telefone, do celular, e contei para todo mundo o que estava acontecendo e que eu não estava conseguindo ficar bem, sabendo que minhas crianças não teriam condições de se alimentar ou de estar. E aí nós formamos um grupo chamado Índigo Voluntários, Índigo por conta da minha empresa, que depois, se der tempo, a gente conversa. E eu fui contando para todo mundo, fui contando, ligando e contando. E aí eles falaram, não, eu vou te ajudar. Eu fui colocando no grupo, acho que hoje nós somos em 35. E a ideia era nos manter com cesta básica. Então, primeiro eu perguntei para todas as famílias. As famílias contaram para mim o que elas precisavam. Teve outras famílias que falaram, não, eu tô bem. Só me ajuda me ajuda a ensinar meu filho, né? Me ajuda a fazer com que a minha criança aprenda. E outras famílias não, falaram, olha, eu não tenho o que comer. Teve uma mãe que deixou os filhos com outras pessoas, em outras casas, porque ela não conseguia se manter nem para ela se alimentar, ela não tinha para ela o que comer, quanto mais para os filhos. Então, depois de tudo isso, eu fui conversando com os meus amigos e nós conseguimos cestas básicas. Então, são tantos que se eu falar agora o nome seja um, não é justo, né? E quando eu menos percebi, começaram a chegar cestas em casa. E eu pensei no começo ajudar 4 ou 5 crianças, que eram as que realmente estavam precisando, mas aí chegaram 40 cestas, 50 cestas. Alguns amigos falaram, posso depositar na sua conta? Eu falei, na minha conta? Tem certeza? Eu tenho, posso? Eu tirei o pouco que eu tinha da conta, eu tirei para deixar para uso das necessidades das crianças. E nisso eu percebi que eu estava recebendo 50 cestas por mês. E aí nós conversamos com a Meire, do Instituto Caminho da Paz, que é uma parceira, que faz um trabalho lindo lá dentro da Brasilândia, do Jardim Paraná. Ela merece, assim, todo o meu respeito, toda a minha admiração, porque no começo do ano ela ajudava 700 famílias, agora ela ajuda mais de 4.500 famílias. Então, eu me juntei à Meire, me juntei ao Instituto Caminho da Paz junto com meus amigos e nós começamos essa investida mesmo, de conseguir dinheiro para comprar álcool gel, máscara, cesta básica. Eu tenho alguns amigos professores que também entraram comigo nessa empreitada e hoje nós damos apoio ao Instituto e também damos apoio às minhas crianças. E no meu grupo de amigos tem médicos, psicólogos, engenheiros, pessoas que têm habilidades e que se disponibilizaram para poder ajudar. Tanto é que teve um dia que eu tenho que dar oi eu tenho que falar do Rinaldo. Ele fez uma roda de música com a minha turma, online. E foi muito legal. Por que eu estou falando online? Porque nós estamos usando o grupo dos pais, o grupo de WhatsApp, para dar aula. Né? E eu tenho um quartinho. A aula é pelo WhatsApp, Tati? Isso, dou aula pelo WhatsApp. E eu tenho um quartinho dos fundos, que é esse aqui que eu tô. Gente, olha o quartinho dos fundos. Não, vocês não têm noção. Essa decoração foi uma outra amiga minha, a Fádua, que veio aqui e me ajudou a fazer cada espacinho. E nós só usamos tinta e plantinhas no meu quintal. E ela veio, me ajudou a arrumar o espaço. E passei dias tentando aprender a editar. E depois disso eu comecei a fazer. A cada 2 dias eu faço aula. Dou aula para as crianças pelo WhatsApp e o resto da semana eu vou receber nas atividades,
fazendo plantão de dúvidas, até que um dia os pais começaram a ficar com mais dúvidas em relação à atividade que eu dava. Aí eu resolvi mudar a estratégia. Falei, agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar metas para as famílias. Vocês precisam, para cada criança estava um momento do desenvolvimento diferente. Então eu dava meta para os pais. E os pais eu fazendo de acordo com o material que eles tinham, de acordo com o tempo que eles tinham. Por que de acordo com o tempo que eles tinham? Porque a maioria não estão na quarentena, gente. Eles estão tentando arranjar grana, dinheiro para sobreviver. Eles saem de lá, da onde eles estão, e de moto, de bicicleta, né? Para poder tentar colocar dinheiro em casa. Não é dessa forma bonitinha como ficam romanceando a pandemia. Infelizmente não é. Quando você vai nos hospitais, você vê que o hospital público está assim, ó. E as pessoas não conseguem se manter dentro de casa porque falta alimento. Então, quando eu consegui entender isso, nós tivemos esse momento com a parceria do Instituto da Paz e as crianças se estabilizaram ali, os pais começaram a entender a importância da escola. Porque eu expliquei, eu falei, olha, não vamos deixar que falem que a criança pobre vai ter um ano ruim. Vamos nos unir, pelo menos aqui nesse grupo, vamos fazer com que cada uma de nossas crianças aprenda o máximo possível. Eu sei que vocês não são professores, eu sei que vai ser difícil, mas vamos se ajudar. E eles começaram a terem uma coisa mais linda que a outra. Até que um dia alguém falou para mim que queria ser youtuber. Então, falei, entendi. E aí, a partir desse dia, eu comecei a ligar para algumas famílias e dava aula para aquela família, para aquela criança, e dava uma tarefa para a família. Falei, olha, a partir de agora, vocês já sabem a matéria, vocês já aprenderam. Então, agora quem vai dar aula vai ser o filho de vocês. Vocês planejem as aulas, façam com que a criança ensine os amiguinhos durante a aula e me manda que eu estou editando. Só que eu não sabia editar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A nossa live falta 8 minutos, mas ela derruba e a gente volta para ela poder fechar, porque eu não consigo ir embora sem acabar de ouvir essa história. Porque falta para mim, Tati, uma parte que você vai dizer para a gente o que você precisa. Como que nós podemos ajudar? Como que nós podemos contribuir, tá? Mas fecha aí a sua história, porque aqui tem uma mobilização de pessoas que vão ver esse vídeo e nós podemos ajudar. E eu quero só chamar a atenção que assim, não importa o que a vida fez com você, é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Viktor Frankl, né? Então, essa mulher aí, ela mostra qual é a possibilidade que nós temos. Brasileiro é isso. Brasileiros somos nós que não nos deixamos abater por todo esse conjunto de adversidade, tira força e criatividade não sei da onde. Só que nós precisamos deixar de ser tão pacato e precisamos começar a cobrar nosso lugar de fala da política. Não estamos falando de partido nem de ninguém, de todas as esferas de governo. Nós precisamos exigir os nossos direitos, nós precisamos cobrar das autoridades responsáveis, a gente precisa ter mais participação cidadã. Não adianta cada um ficar na sua casa e correndo atrás do seu e se não se mobilizar para transformar essa realidade, que é isso aí que a Tati está fazendo, tá? Mas como falta pouquinho, fecha essa história aí. Aí eu comecei a pedir para as crianças darem as aulas. Faz pouco tempo que eu aprendi a editar, mas agora nós criamos um canal no YouTube e eles dão as aulas para os amigos no grupo do WhatsApp. Eles aprendem, né? Entre eles ficam muito felizes de ver o amiguinho ensinando e o amigo fica muito feliz porque agora ele tem um canal no YouTube e acho que eu não consegui alcançar 4 crianças só da minha turma, mas eu já tenho planos para conseguir.
E aí, por isso que surgiu o nosso canal. E o canal do YouTube também foi pensado no seguinte: a criança precisa ter condições de acesso. Então, elas conseguem, com 6 anos, apertar lá o botãozinho do YouTube, do celular do pai. E eles conseguem assistir às aulas. Eles sabem encontrar o meu rostinho no celular do pai, no WhatsApp. Então, eles conseguem acessar as aulas. Eu pensei, eu busquei formas de fazer com que fosse fácil para as crianças terem o acesso à educação que lhes é de direito. Que lhes é de direito. E como professora e funcionária pública, também é meu dever. Né? Porque agora essa parte toda que fiz foi como pessoa, foi como mãe, mulher, esposa, foi. Como cidadã, foi. Mas também foi pelo meu papel político e social como professora. Como professora. E acho mesmo que quem ajuda a mudar o mundo, quem ajuda a transformar o mundo, é a educação. E não é aquela educação que a gente fala, nossa, ele vai para Harvard. Não. É aquela educação que você teve e você faz o melhor que pode com ele. Porque tem muitas pessoas que vão para Harvard, vai lá para Brasília, pega o dinheirinho do lanche das crianças. Né? Então, existem muitas coisas além. Não é uma educação cognitiva só, né? É uma educação cidadã, é uma educação de empoderamento, é uma educação de lugar, de ser humano, de direitos, né? Isso que você fala, ô, Tati, é muito lindo, porque eu reconheço e vejo a sua dedicação como ser humano. A gente vê que você é uma alma nobre, mas você tem uma consciência que você é uma servidora pública. Você é uma professora contratada e paga com o salário dos brasileiros. Então, é sua obrigação, né? Veja bem como eu estou dizendo, não acho que você tinha que estar fazendo isso. Eu acho que a escola e o governo tinham que estar te dando recursos para você estar fazendo isso e não você tendo que estar mobilizando o que é seu. Mas a sua consciência de que você é um agente de transformação político. Porque você é da escola pública, então é isso que eu queria que a gente cobrasse da mentalidade dos nossos governantes, porque não é um favor, não é uma esmola, ter um leito no hospital, ter um esgoto, ter um direito a ter uma cama, isso está na nossa Constituição. Quando? Quando isso vai acontecer? Tem 500 anos que a gente foi criado, assim, a gente não consegue ver que enquanto eu fui... Uma cena que não é porque foi em Recife, não, mas foi em Recife que isso aconteceu, por isso que eu vou contar. No prédio chique, maravilhoso da Praia de Boa Viagem que eu estava, quando eu olhei lá da cobertura, do lado tinha uma fila de gente que obviamente era predominantemente preta, esperando um carro-pipa para pegar um balde d'água, porque ali do lado tinha uma comunidade que não tinha água. E nesse prédio tinha só 5 piscinas para meia dúzia. Então, como é que nós podemos viver numa desigualdade dessa? Eu tenho piscina, né? E o cara ali não tem água para beber, está esperando a pipa pública, que é a hora que vai chegar a pipa do carro, pipa da água pública. Isso eu vi. E isso acontece, não é só em Recife, é no Rio de Janeiro, em São Paulo. Só que eu vi lá. Foi isso que me fez olhar e falar, cara, eu tô aqui pegando sol na piscina olímpica, só tem eu, e o cara ali tá com um baldinho, com 5 filhos na fila, né? Para poder pegar os baldinhos d'água, que é a água do dia, né? Sim. Mas uma coisa que é bem importante falar é que a escola está me dando muito apoio e as famílias também. Nós estamos juntos. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Mas é muito importante falar que eu tenho muito apoio. Olha, eu vou encerrar para salvar e te chamo, tá? Volta aí, galera, volta aí, senão eu não consigo salvar. Falta poucos segundos. Ó, tá, vai lá.